Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês mais uma maquiagem de Halloween. Fiz essas queimaduras de cruzes com papel higiênico e cola. Foi a primeira vez que eu uso esses materiais para fazer isso. Então acompanhem comigo como foi o processo. Deixei também mais borrada, como se eu tivesse chorado e escorrido toda a maquiagem. Espero que vocês gostem, não esqueçam de comentar se vocês gostaram, compartilhar com os amigos, deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Eu começo aplicando a cola com uma esponjinha nessa região da bochecha, que é onde eu vou fazer as cruzes. Colo o papel higiênico em cima dessa região e venho com a esponjinha e cola de novo, mas não deu muito certo porque a esponjinha estava tirando a cola. Então eu apliquei mais papel higiênico e depois eu vim com um pincel. E esse pincel eu molhava um pouco na água e um pouco na cola. Achei que funcionou mais porque a cola é muito densa, então estava arrancando o papel higiênico, tem que deixá-la um pouco mais líquida. E repito o processo várias vezes. Coloco mais papel higiênico, mais cola com água. Às vezes eu passava só água e colocava papel higiênico, aí depois eu vinha com um pouco de cola, mas sempre molhando o pincel antes na água e depois na cola. Acho que funciona melhor porque fica mais líquido, senão o papel vai embolando. Passei um pouco de raiva, confesso, até aprender que dessa forma ficou mais fácil. E fiz várias camadas, não cheguei a contar quantas, mas fiz algumas camadas e deixei secar. E fui fazer os olhos. Resolvi fazer uma maquiagem mais bonita, assim. Então eu aplico o meu potencializador de sombras da Bitarra. Depois eu venho com essa paleta da Ludurana, que é a Luxo. Aplico um verdinho. Ele é um verdinho meio azulado. E venho com um roxo. Eu adoro maquiagem verde e roxo, acho que fica lindo. E achei que ficou um pouco estranha a transição, então eu vim com um azul escuro entre o verde e o roxo. Ficou um pouco mais bonito. E eu começo a puxar o roxo, fazer um cantinho mais gatinho, assim, mais puxado. Vou aplicando a sombra com pouco pincel, para não ficar muito forte esse cantinho. Então, pouca sombra, vou construindo. E depois eu resolvo esfumar o roxo com o verde, porque eu achei que o verde ficou um pouco apagado, teve mais roxo do que verde. Então, fui aplicando o verdinho por cima do roxo, nas bordas. E aí ele ficou mais presente na maquiagem, ficou mais equilibrado, roxo e verde. Volto com o azul na transição e vou construindo esse esfumado. Depois eu venho com uma sombra mais clarinha da paleta da Catherine Hill, só para aplicar naquela região que eu tinha passado o potencializador, então para não ficar sem nada, apliquei ele. Agora eu venho com o delineador, eu uso a tinta da Color Make, o aplicador hoje eu peguei o da Natura, só como aplicador mesmo, porque já acabou o delineador dele. Faço um delineado normal, aplico em cima na pálpebra, depois faço o puxadinho na mesma direção que eu tinha aplicado a sombra, e junto ali o cantinho, bem simples. Faço o cantinho interno também, apesar que depois borrou tudo. Mas a princípio eu não sabia que isso ia acontecer, então fiz o cantinho interno. Apliquei um lápis de olho preto na linha d'água, esse é o da TB Make. E venho com a sombra roxa, passando rente aos cílios inferiores. Mas bem de qualquer jeito, porque depois eu ia borrar, então não precisava ficar muito bonito. Preenchi minha sobrancelha, só o formato normal dela mesmo, com uma sombra mais escura. Apliquei rímel, que eu uso da Eudora, Turbo 5.0. Apliquei a base, aí para aplicar a base em cima desse papel higiênico tem que tomar cuidado. Bom, gente, antes, né, deixa eu contar para vocês que eu esperei secar bem essa região do papel higiênico antes de vir aí com a base, tá? No vídeo tá bem acelerado, mas na verdade eu esperei secar, passei até um pouco de secador também, para ele ficar bem seco, né? Tem que esperar, deixar ficar bem sequinho antes de vir com a base. Então eu vim com a base, aplicando com cuidado para não arrancar o papel também. E chegou a hora de cortar. Eu não sabia bem como que eu ia fazer, peguei uma tesourinha pequena e fui fazendo um buraco e cortando
com cuidado para não ficar muito torto, senão essa parte tem que ser com cuidado, senão você perde tudo que você fez anteriormente, né? Então, olhando assim na câmera, parece que tem um buraco, mas pessoalmente eu até afastei ali com os dedos porque parecia que não tinha feito corte nenhum. Então, eu vou aplicando, vou cortando e puxando com os dedos para ficar um vãozinho, porque pessoalmente ele fica bem discreto, fica só um corte mesmo. E eu queria que ficasse mais um buraco. Então eu faço esse corte em pé e depois eu venho na horizontal fazendo nesse formato de cruz de ponta cabeça. Corto de um lado e depois corto do outro. Com bastante cuidado para não abrir, senão vira uma flecha. Mas deu bastante trabalho. Esse lado até que foi mais tranquilo, mas o outro lado abriu o papel. Nossa, foi um desastre. Quase desisti dessa maquiagem várias vezes. Primeiro quando eu tava colando, porque não tava grudando o papel higiênico. Depois nessa parte do outro lado ali que acabou saindo um pouco, mas eu persisti. Então eu vim com essas tintas da Color Make, peguei um pouco de vermelho, depois um pouco de marrom, um pouco de preto, para dar uma profundidade. Vou aplicando um pouquinho com o pincel, até a hora que eu acho que tá aparecendo mais uma queimadura, um machucado. Mas é um pouco de cada, vem no vermelho e no marrom mais. Depois eu pego um rímel e aplico nessa parte de baixo, porque eu queria fazer aquele efeito borrado, que estava bem em alta ultimamente. Mas dá para pular esse passo, porque aí depois eu resolvi fazer as lágrimas, então acabou apagando todo esse processo. A princípio eu ia deixar só assim, com o rímel borrado mesmo, depois que eu tive a ideia da lágrima. Então por isso que eu fiz esse processo, mas foi inútil. Não precisava. E aí que eu resolvi então fazer as lágrimas. Bom, eu molhei um pincel no delineador, na tinta da Color Make que eu uso, e na água. E pressionei perto dos olhos. Não aconteceu nada. Como vocês podem ver, ficou um borrão preto ali e não pingava, não pingava, não pingava. E eu já tava enfiando o pincel no meu olho já tava doendo. Ai, ai, vocês precisam ver a minha indignação nesse momento. Aí eu limpei, porque eu achei que tava muito borrado. Tirei tudo, essa tinta preta, ó, resmungando. Apliquei um pouquinho do roxinho de novo. E resolvi pegar mais água sem molhar o pincel no delineador, que eu achei que aquela hora ele estava muito sujo de preto do delineador e pouca água. Então eu resolvi molhar ele direto na água, deixar só o que estava sujinho mesmo do pincel. E fui persistindo até que uma hora deu. Mas eu não sei se é o formato do meu olho, porque eu tenho uma bolsa embaixo dos olhos e depois mais a curva da bochecha. Não sei se por isso a lágrima não estava escorrendo muito bem. Provavelmente, né, ela ficava empacada ali nessa parte das olheiras e não descia. Mas depois eu percebi que eu precisava molhar e com o pincel cheio d'água pressionar no olho. Eu estava pressionando sem molhar o pincel de novo. Aí, lógico, não tinha água para escorrer, não ia escorrer mesmo. Que nem ali, ó. Não tinha água nenhuma e eu tava pressionando no olho. Então, não tinha o que escorrer. Aí eu molho e aperto, aí sim escorre. Então, tem que, toda vez que for fazer a lágrima, tem que molhar na água e aí pressionar nos olhos. Aí depois volta na água e pressiona. Se o pincel já tiver mais seco, não vai escorrer. Então, fiz esse processo várias vezes. O pincel eu não tinha passado mais no preto, então as lágrimas, depois que secaram, não ficaram tão legais, porque acabou ficando um cinza, só um fundo. E aí, por isso, depois eu voltei com mais tinta e fiz com tinta. Daí ele ficou bem preto nessa região abaixo dos olhos. E as lágrimas ficaram mais escuras, porque nesse momento eu estava só preocupada com a água e esqueci da tinta.
Então, depois que secou essas lágrimas aí, elas praticamente sumiram, ficaram só um fundinho cinza. Aí eu aplico um batom roxo para combinar com os olhos e venho com um sangue falso para preencher ali o espaço da cruz, para ficar mais evidente. Tive que preencher várias vezes também. E ficou assim o resultado. Depois, na verdade, eu passei mais preto, deixei escorrer mais lágrimas, que é o que vocês têm nas fotos lá no meu Instagram. Então, se não me segue, segue lá. É isso.